Bom, pessoal, Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui para você, um vídeo novo no nosso canal. Finalmente a gente vai começar, não é? As nossas séries de aulas. A gente estava aí já prometendo há um tempo colocar aulas no nosso canal do YouTube. E essa vai ser a primeira aula do canal. Então você que já está chegando aqui agora, não faz parte do canal, você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sino para não perder as notificações das próximas aulas e deixar o like aí para poder ajudar a essas aulas estarem ganhando mais forma, está sendo mais construída aí ao longo do tempo e ser entregue a mais pessoas, porque tem uma galera aí que também pode acessar e o YouTube só vai entregar se ele compreender que é relevante. Como que ele vai compreender que é relevante essas aulas? A partir do momento que você der um like. Você dá um like, você está ajudando o canal. E toda vez que você dá um like num vídeo, você está ajudando o canal de alguém. Beleza? Então, pessoal, a gente vai começar uma série de estudos aí. Se provavelmente você veio pela thumbnail, você já sabe mais ou menos qual vai ser a aula, não é? Mas a gente vai começar uma série de aulas, onde, na verdade, a gente vai ter diversos assuntos, diversas matérias. A gente vai fazer estudos aí sobre cada livro da Bíblia, a gente vai fazer estudos sobre personagens da Bíblia, sobre reforma protestante, sobre história da igreja. Enfim, são muitos os estudos que a gente pode aprender junto aqui, não é? Mas para poder começar a nossa série de estudos no canal, eu vou começar pela nossa introdução à teologia. Vamos começar por essa matéria, não é? Que por mais que pareça que é algo muito simples, mas temos um lado de pessoas que ainda não tiveram acesso à teologia por diversas razões, outros que já tiveram um acesso à teologia, já foram inseridos na teologia, mas ainda não compreendem muito bem. De repente entraram aí nas aulas de teologia e até agora fica se perguntando, mas o que foi que eu aprendi mesmo? Então, essa aula aqui, essa série já vai servir para poder a gente introduzir ou reintroduzir quem já teve contato aí com as matérias, não é? E para quem já entrou, já lidou muito bem, né, com a matéria, já sabe como é que funciona a teologia, as estruturações e tudo mais, pode ser um vídeo de revisão, porque eu não sei se você que já estudou teologia, se você já tem uma jornada, eu acho que você compreende que é muito difícil a gente relembrar algumas coisas básicas, não é? Porque a gente vai entrando numa matéria, vai entrando em outra, a gente vai mergulhando nas matérias e quando a gente percebe, a gente já estudou tanta coisa nova que quando fazem uma pergunta básica pra gente, a gente acaba esquecendo. Não é porque a gente não estudou direito, não é? Não é porque a gente não se aprofundou o suficiente, mas esquece, é normal. Não é? Tem matérias da escola, por exemplo, matérias do ensino médio, da época de escola, que tenho certeza absoluta, se alguém te perguntar, faz um cálculo da equação do primeiro grau. De repente você não sabe mais fazer. Se alguém pedir para você fazer uma conta de dividir, aquela clássica, né? Aquela clássica, você fazia um tracinho, você botava um número, fazia um tracinho assim, assim, aí botava outro número, aí você tem que fazer ali no papel. Meus irmãos, eu não lembro mais como é que faz. Para você ver, eu não lembro, porque tanto tempo acostumado com o digital, né, somar, multiplicar, subtrair, dividir, tudo no digital que a gente esquece. Então, a mesma coisa acontece na teologia, não é? Às vezes existem algumas coisas básicas, não é? O que é união hipostática? Às vezes lembra, mas não sabe como é que desenvolve, porque muito tempo não lidar com a matéria. Às vezes vai falar sobre a estruturação da teologia sistemática, a estruturação da teologia bíblica, o que é teologia bíblica, como que funciona a teologia histórica, qual é a diferença de teologia histórica para a igreja, para a história da igreja, tem diferença, não tem? Aí às vezes você já sabe, você já estudou, mas não lembra. Por quê? Porque você já está estudando outras matérias, né? Você já está estudando outras informações. De repente você está se aprofundando em Antigo Testamento e Novo Testamento. De repente você está se aprofundando numa matéria específica, não é? da teologia sistemática. De repente você está muito inserido em soteriologia. De repente você está inserido em
em escolas, não é? Escolas teológicas, de repente você está muito no calvinismo, muito no arminianismo, aí você fica tanto tempo dentro de uma matéria só que é natural você esquecer. Então, se você já estudou teologia e está a fim de revisar também as matérias introdutórias, como funciona, os conceitos gerais, essa aula aqui também é para você. E de repente, a partir dessa aula, você se inspira a estar construindo também o seu material de estudos, tanto para revisar quanto para você lecionar no futuro. De repente você quer lecionar na sua igreja, quer começar um projeto de estudo e está querendo ter um ponto de partida. Aí o ponto de partida é onde? É aqui nesse canal. É aqui nessas aulas que nós vamos começar. Maravilha de Deus? Então a gente vai estudar Introdução à Teologia. Então para isso a gente vai utilizar um método novo. Um método novo não, né? Um método é antigo, mas talvez no YouTube não se tenha tanto hábito de ver, né? Porque hoje no YouTube a gente tem muitas aulas que já vão usando, a pessoa vai falando e vai tendo aqueles jogos de imagem, né? Mas eu vou utilizar o módulo de slide. Então a gente vai para o slide para poder começar os nossos estudos, onde eu vou estar falando no slide e você vai tendo acesso ao slide e a um vídeo, né? Ao meu vídeo, né? Eu vou estar falando enquanto eu vou estar explicando no slide. Beleza? Então, vamos embora para os nossos slides, né? Então, pessoal, já estamos aqui, já de cara com o nosso slide, Introdução à Teologia. Já eu vou aparecer aqui na telinha para a gente estar conversando, né? Mas é para você ter um slide limpo inicialmente. Então, preste atenção no slide, porque a gente vai estar mergulhando conforme as informações que eu coloquei aqui nessas aulas, beleza? Então vamos ver qual vai ser a nossa primeira aula de número 1, não é? Tá aí, ó, conceitos gerais sobre teologia. Então, o que a gente vai estudar aqui? Vai aparecer aqui embaixo. A gente vai estudar, vamos ver os conceitos gerais. O que é teologia? Qual é a finalidade da teologia? Qual é a missão da teologia? Como que ela é dividida? Como que ela é trabalhada? Não é? Qual é a sua estruturação? Isso e algumas coisas mais que a gente vai poder ver vai ser o que vamos passar aqui nessa aula de número 1. Então, para a gente poder verificar os conceitos gerais sobre teologia, vamos para o nosso primeiro slide aqui, ó, que é isso aqui, ó. O que é teologia, não é? Eu vou pegar uma canetinha laser aqui que eu tenho. Aí você vai se guiando por aqui, ó. Então, primeira coisa, o que é teologia? Eu tenho um diálogo aqui que eu selecionei, que é o seguinte, ó. Vamos verificar esse diálogo. O diálogo está assim, ó. Uma certa feita, uma mulher argumentou o seguinte questionamento para o evangelista Moody, né? Dwight Moody, grande evangelista, não é? Acho que, se não me engano, século XIX. Ele vai dizer o seguinte, ela vai dizer o seguinte: saiba que eu não creio na sua teologia, disse a mulher. Aí a resposta de Moody foi a seguinte: eu nem sabia que eu tinha uma teologia. Olha só que interessante isso. Essa questão se torna interessante pelo seguinte: quando a gente vai verificar, não é, essa argumentação, a gente tem que compreender o que essa mulher quis dizer. Essa mulher quis dizer o seguinte: ela verificou que o Moody, em algum dado momento, na sua ministração, ele trouxe talvez uma série de explicações que para poder fazer com que aquela mensagem que ele estava pregando fosse melhor compreendida. Essas explicações, elas muito provavelmente foram seguidas de uma estruturação de linha de pensamento, uma estruturação de um sistema de argumentações teológicas que, ainda que o Moody não percebesse que ele estava realizando essas explicações teológicas, a ministração ela já estava carregada de conteúdos teológicos de certa forma. Por quê? Porque ele estava, talvez, né, eu não sei, não tive acesso, né, a que tipo de conversa estava rolando. Só tem essa parte muito conhecida, né, que a mulher fala: saiba que eu não creio na sua teologia. Mas o Moody provavelmente estava falando algo
que, na medida que ele, por exemplo, falou sobre fé, ele estaria explicando o que é fé. Se estivesse falando de salvação, estaria explicando o que é salvação, como que a salvação funciona, para quem ela funciona, de onde ela veio, para onde ela leva. Se estivesse falando de, vamos colocar, de perdão de pecados, como que funciona isso, qual foi a condição de termos acesso ao perdão, quem nos perdoou, quem é o intermediador e assim por diante. Essas explicações, não é, elas vão sendo seguidas de uma bagagem teológica que, por mais que a gente não tenha estudado teologia, mas quando a gente recebe as informações de explicação, querendo ou não, de forma involuntária, nós já vamos receber determinadas informações já carregadas dessas bagagens teológicas. Como, por exemplo, colocando-os para os dias atuais, a gente tem um assunto, por exemplo, de escatologia, fim do mundo, fim dos tempos. Esquece escatologia, o nome escatologia. Vamos falar de fim dos tempos, né? Aí eu vou fazer até o seguinte aqui, ó. Fazer até o seguinte. Vou colocar Coloquei um papel em branco aqui, daqui a pouco a gente volta. Vamos colocar aqui o exemplo. Vou pegar uma canetinha aqui, deixa eu selecionar aqui a cor preta. Beleza. Aí a gente tem o seguinte, o assunto de arrebatamento, certo? A gente tem um assunto aqui de arrebatamento. Aí esse assunto de arrebatamento está sendo comunicado para pessoas. Não liguem, né, para a minha letra, porque eu estou escrevendo com o mouse. Em breve eu vou comprar uma mesa digitalizadora, que vai ficar mais fácil de escrever. Mas aí a gente tem o assunto de arrebatamento. Esse assunto de arrebatamento, ele está sendo transmitido para uma pessoa que não tem conhecimento teológico, né? Vamos botar aqui pessoa comum. Botar PC, pessoa comum. Está sendo transmitido para uma pessoa que não tem conhecimento teológico. Então essa pessoa, após ela receber essa informação sobre arrebatamento num culto, vamos colocar que isso aqui, essa informação ela recebeu num culto de domingo. Foi um culto normal, o pregador foi lá, ministrou em 1 Tessalonicenses 4, e no meio desse culto ele pregou sobre arrebatamento. Agora essa pessoa comum, esse crente comum, ele vai transmitir essa informação, não é, no seu dia a dia social, no seu dia a dia. Então ele vai transmitir no seu dia a dia essa informação, e nesse dia a dia ele vai falar para alguém, não é, dentro do seu trabalho. Beleza? Ela aprendeu num culto e vai transmitir. Só que aí quando ela vai transmitir essa informação, ela vai falar o quê? Ela vai falar assim, olha, o arrebatamento é o seguinte, Jesus vai voltar e nós, os que estivermos vivos, vamos encontrar com ele nos ares. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, isso aí é bíblico, não é? Esse aqui, por enquanto, até então não tem nada de teologia. Isso está na 1 Tessalonicenses 4. Então, beleza. A gente não tem nada de teológico aqui. É a Bíblia pela Bíblia. Só que aí ele vai pegar e vai continuar a ministração na vida da pessoa. Ele vai dizer, você tem que participar do arrebatamento. Porque se você não participar do arrebatamento, você vai participar, sabe do quê? Você vai participar da grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela só vai participar dela aqueles que estiverem na terra. E a igreja do Senhor não vai participar da grande tribulação. Por quê? Porque ela vai ser arrebatada antes. Aí entra um negócio. Como que essa pessoa está trazendo essa informação se a Bíblia propriamente não está declarando explicitamente que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Aí de repente ela poderia até falar o contrário. Falar, não, irmãos, a gente tem que torcer para a gente ter a nossa fé edificada, porque a gente vai ser arrebatado. Mas antes da gente ser arrebatado,
a gente vai passar pela grande tribulação. Poderia ter falado essa segunda opção também. Mas tanto uma quanto outra não está explicitamente na Bíblia. Então ela aprendeu sobre arrebatamento, onde, de uma certa forma, ela está aprendendo que aqueles que estiverem em Cristo, mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo encontrará com o Senhor nos ares. Bíblia. Agora, quando ela vai transmitir a informação, mas a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Se Jesus vier agora, a gente vai ser arrebatado, e depois do arrebatamento que vem a grande tribulação. Aí, esse argumento dessa pessoa comum já está com uma bagagem teológica. Por quê? Porque essa informação, né, que ele recebeu no domingo, vou botar bagagem teológica, porque essa informação que ele recebeu no domingo, ela já é uma... eu botei o acento no lugar errado. Teológica. Depois eu apago ali. Essa informação que ele recebeu no domingo é uma informação que já tem uma escola teológica preparada. Uma escola teológica formada para falar o que ele está transmitindo. Aí, de repente, essa pessoa do dia a dia vai fazer o seguinte questionamento. De repente, ele vai falar: eu não acredito, vou botar um N-tio aqui, não acredito na sua teologia. Aí, a pessoa vai falar o seguinte: teologia? Aí essa pessoa vai questionar aqui, né? Vamos botar aqui em vermelho, né? A pessoa vai argumentar: eu não tenho teologia. Vai botar aqui, eu não tenho teologia. Aí é a mesma questão que aconteceu com o Moody, entendeu? Inicialmente, né? A gente tem até o comentário de Moody, mas falam que não foi ele quem escreveu. Foram seus discípulos, né? Eu tenho esse comentário aqui, muito bom. É um comentário mais enxuto, né? Um comentário mais prático, né? É bom para você que quer uma praticidade ali, até para fazer um sermão bem mais, com mais otimização de tempo. Mas aí vai acontecer isso, Ele vai falar, a pessoa comum vai falar o seguinte: olha, o arrebatamento vai vir antes da grande tribulação. Aí essa pessoa que recebeu essa informação vai falar: eu não acredito na tua teologia. Aí a mesma pessoa vai dizer: mas isso aqui não é teologia, eu tô falando Bíblia. Só que ela mal sabe que todos os argumentos que ela está trazendo, que ela aprendeu no culto, involuntariamente está com uma bagagem teológica. Então ela está involuntariamente falando teologia. Porque esses assuntos de grande tribulação, vai passar, não vai passar, milênio, se vai ser literal, se vai ser se é figurativo, se é de forma figurada, se é uma alegoria, tudo isso faz parte de uma estruturação teológica que vai ter diversas escolas, não é? Vai ter a escola amilenarista, pós-milenarista, pré-milenarista, né? Ou pré-milenista, pós-milenista, amilenista, não é? Então, quando ela passa dessa questão do texto e começa a fazer exposições que são estruturações investigativas de coisas implícitas no texto, ou seja, o texto não está falando claramente, cabe agora uma investigação exegética para poder fazer uma hermenêutica, para poder fazer concordância bíblica, para poder verificar o que aquele texto quer revelar. Aí você já está partindo para estruturações teológicas. Portanto, vamos voltar aqui. Esse argumento aqui, não só o Moody passou, mas de repente eu e você também já passamos ou passaremos por esse argumento, caso a gente queira se distanciar da teologia, porque a gente vai falar: eu não gosto de teologia, eu não quero saber de teologia, meu negócio é Bíblia. Só que você já está, às vezes, evangelizando alguém, falando para alguém de alguma matéria, de alguma informação dentro da Bíblia, que já está fazendo uso de uma bagagem teológica que você aprendeu no culto de domingo. Porque às vezes seu pastor está pregando algo que ele já aprendeu também
de uma bagagem teológica. De repente seu pastor é teólogo, de repente o pregador que foi na tua igreja no domingo, que não é seu pastor, foi convidado, ele está ministrando a palavra do Senhor no domingo, está pregando ali, seja o que for, mas tem uma teologia sendo aplicada ali. Portanto, hoje no século XXI é inevitável, você vai ter bagagens teológicas sem que você não tem como resistir, não tem como impedir isso, né? Todos nós vamos ter bagagem teológica. Então, o que a gente tem que fazer? Já que a gente tem uma bagagem teológica, a gente tem que compreender, né? Por mais que a gente não queira estudar teologia, não queira se aprofundar muito, porque tem pessoas que têm medo, né? Vai falar assim, eu tenho medo de estudar teologia, por quê? Porque, rapaz, teologia esfria a pessoa, teologia esfria o crente. Eu conheço muita gente que desviou estudando teologia. Realmente tem pessoas que esfriaram, que abandonaram a fé, que se apostataram estudando teologia, tem. Então, a ideia dessas aulas aqui que eu vou trazer, por exemplo, é para você se estruturar, pisar o pé no chão e saber como fazer uma boa teologia, como você pisar nesse campo, porque ou das duas uma, ou você não vai se envolver em teologia, não é? E você não se envolvendo em teologia, aquilo que for pregado para você, você não vai conseguir claramente discernir se aquela teologia é boa ou ruim, não é? Você vai meio que pela identificação da pessoa que você está ouvindo, não é? Não, eu gosto daquela pessoa, eu gosto do Zezinho pregando, eu gosto do Joãozinho pregando, o Luquinha prega tão bem, o Joãozinho prega, nossa, eu gosto do Joãozinho pregando, ele tem um jeito de falar. Então você não vai pelo conteúdo que ele está pregando, você vai pela maneira que ele prega e você vai ficar rendido ao que for falado. Ou então você estuda panoramicamente a teologia para poder pisar o pé no chão e aí você começa a identificar se a teologia que você está ouvindo ou a pregação, que às vezes o pregador não fez teologia, mas ele está com uma bagagem teológica, se essa bagagem teológica é boa ou se essa bagagem teológica é uma heresia, é ruim, é equivocada, tem uma interpretação errada e etc. Então é importante a gente compreender que no século XXI ninguém vai escapar disso. Ainda que você não saiba que você tem uma teologia, mas você tem, não é, aqui o que nós podemos chamar de bagagens teológicas, não é? Isso é inevitável. Agora, né, vamos para alguns pontos aqui. Teologia tem que tomar cuidado, você tem que saber qual escola você vai entrar, você tem que saber se aquela pessoa que você está estudando teologia, se ela tem uma vida espiritual com Deus, se ela tem uma vida de comunhão com a igreja, porque existem teologias, né, teólogos ou pessoas que se dizem teólogos, escolas de teologia, onde a pessoa defende que você pode ser desigrejado, que igreja não tem nada a ver, que pastorado, né, não é uma chamada, que qualquer um pode ser pastor. Então você tem hoje diversas pessoas de diversas formas tentando introduzir ensinos teológicos, ainda que tenham alguns conhecimentos técnicos, a mensagem por detrás desses conteúdos técnicos está transmitindo uma mensagem, às vezes, de apostasia, de esfriamento e tudo mais. Então, você tem que sempre tomar muito cuidado aonde você vai começar a estudar. Preciso fazer teologia para ser salvo? Claro que não. Preciso fazer teologia para ter fé? Claro que não. Então, o que vai ser a teologia? A gente vai ver agora conforme o slide, né? A gente vai ver conforme o slide, mas uma coisa tem que ser bem dita. Eu não preciso fazer teologia para ser salvo. E eu não preciso fazer teologia para ter fé, não preciso fazer teologia para ter uma vida espiritual. A teologia vai ser um auxílio, uma ferramenta que vai auxiliar, estruturar, complementar diversas coisas dentro da nossa prática de fé, né? Que a gente vai observar aqui como que ela vai nos auxiliar, quais são as maneiras que vai nos auxiliar.
Então, a gente vai aqui para essa segunda parte. Teologia, né? Então, a gente já compreendeu que teologia, ela, nesse argumento, que existem bagagens teológicas. Agora a gente vai ver o que é teologia. Deixa eu, já que você viu que eu escrevi bagagem teológica ali, eu vou apagar. E agora a gente vê aqui, ó, teologia. Vem do grego theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra, afirmação, discurso, dentre outros significados. Em termos simples, teologia é o estudo sobre Deus, é a estruturação de pensamentos a respeito de Deus. Então, teologia, né, é a união entre duas palavras, né? Theo e logos. Então, a gente vai ter, basicamente, né, que a teologia ela tem como propósito estudar a relação não somente sobre Deus, mas a relação entre Deus e aquilo que ele criou. Entre Deus e o homem, Deus e as criaturas e as demais criaturas, Deus e o mundo, Deus e a criação do universo. Estudar sobre a nossa relação, a nossa maneira de pensar sobre Deus e a maneira de Deus se revelar. É basicamente isso, né, a grosso modo, que a teologia vai ter como intenção. A intenção da teologia é estudar sobre Deus dentro daquilo que Deus se revelou, estudar a dinâmica da revelação de Deus e estudar a maneira de compreender essa revelação. Agora, obviamente, dentro dessa estruturação, vai ter diversas outras camadas que vão surgindo, né, ao longo dessa estruturação básica da teologia, não é? Por quê? Porque conforme a gente vai estudando sobre teologia, ou seja, estudando sobre Deus, a relação de Deus com o homem, com o mundo, com o universo, com os seres celestiais, a maneira com que ele se revelou, quais são os instrumentos de sua revelação, qual foi o tempo que ele se revelou. Então tudo isso vai acabando trazendo mais informações de dúvidas e perguntas de outros assuntos. Então a teologia, de certa forma, né, vamos utilizar isso aqui rapidinho. Vamos apagar aqui. A teologia, de certa forma, ela vai fazer o estudo sobre a maneira com que Deus se revela e como que essa e mais, né, vou botar assim, como que essa revelação se relaciona e como que nos relacionamos com essa revelação, não é? Então, beleza, isso aqui vamos falando bem resumidamente, não é? Não esquenta a cabeça com a letra não, se relaciona. Você sabe que, como que eu estou escrevendo, você está compreendendo a escrita, né? Beleza, isso aqui a gente pode botar que é a estruturação, o bruto, não é? Isso aqui é o bruto, é a questão bruta do que a teologia vai trabalhar. Agora, mesmo que essa aqui seja a estruturação bruta, a partir disso aqui vai ter diversos fragmentos, não é? De perguntas que vão surgindo conforme a teologia vai trabalhando. Ainda que o propósito principal seja esse, os fragmentos dessa estruturação vai trazendo os desdobramentos da teologia. Então, vai ter perguntas de o que é fé, né? Porque como que eu vou me relacionar com essa revelação? Eu me relaciono com essa revelação divina por meio da fé. Então, o que é fé? Aí vai ser explicado, a teologia vai trabalhar essa explicação. Mas por que eu tenho que ter fé? A fé vem de onde? Como que eu desenvolvo a fé? Aí depois disso, eu tenho fé, beleza, mas essa fé serve para quê?
Aí vai ter outras questões também, não é? A questão, por exemplo, é o que é pecado? Bom, eu tenho fé, mas eu tenho pecado. E o que é pecado? Como funciona o pecado? Né? Como que funciona a salvação? Eu sou salvo por quem e por meio de quê? Eu sou salvo pelas obras? Sou salvo pela graça? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ser salvo? Quem é o meu intermediador? Não é? Quem é meu intermediador para eu poder ser salvo? Isso aqui são perguntas, não é, que vão surgindo de forma natural. Essas perguntas aqui não vão surgindo por meio de estudos teológicos. Isso são perguntas que são feitas naturalmente conforme as informações vão surgindo. Aí você tem a outra pergunta. Eu sou Deus quem é Deus, não é? Ou Deus é o quê? Quem ou o que é Deus, não é? Aí vem essa pergunta também. Então a teologia, ela vai ganhando desdobramentos conforme vai se aprofundando nos estudos bíblicos, não é? Aí dentro de intermediador, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, a gente tem, Jesus é o nosso, né? Quem foi a nossa propiciação, não é? Mas aí a gente tem o Espírito Santo que nos liga até Jesus, não é? Aí vamos botar ES, né? Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo? Né? Quem é o Espírito Santo? O que são os dons do Espírito? Né? Existem dons espirituais? O que são dons do Espírito? Tá vendo? Aí você vai tendo diversas outras subcamadas. Então a teologia ela tem essa proposta de inicialmente falar de como que Deus se revela, falar a partir da revelação de Deus e falar sobre como nós nos relacionamos com essa revelação. Isso aqui, meus amigos, é a questão básica e principal. Nossa, aqui foi terrível, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui é a questão principal, entendeu? Que você precisa saber. Então, quando você vai saber dessas questões principais, o que mais importa você estudar na teologia de forma básica, sem que você queira se aprofundar, mas você precisa saber ao longo do tempo para você compreender que bagagem teológica está chegando até você. Você precisa, né, estudar ou ter acesso às informações, pode ser numa escola bíblica dominical, pode ser perguntando ao seu pastor, pode ser no estudo bíblico, não é? Que às vezes não é uma bem escola bíblica dominical, mas às vezes é um estudo na segunda, na terça, que usa apostila. Você pergunta ao professor da escola, pode ser pesquisando, não é? Com bons livros, YouTube, vendo pela própria Bíblia. Você precisa só saber essas questões principais, ó, de fé, pecado, salvação. E essas questões aqui são as principais, não é? Essas questões aqui são as principais. Por quê? Porque só o que você tem que aprender é que Deus, a maneira com que Deus se revelou, Deus se revelou por meio da palavra, Deus se revelou, não é, por meio do seu Filho unigênito, não é? Que aí, a partir de Jesus Cristo, a plenitude da revelação de Deus agora fica plenamente compreensível para todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, não é? Ainda que a gente não consiga compreender Deus na sua totalidade, porque Deus é insondável, né? É impossível você tentar esgotar sobre Deus, porque Deus é inesgotável, Deus é insondável. Mas Deus ele se permite se revelar naquilo que é o suficiente para o homem conhecer, para aquilo que é suficiente para o homem se relacionar com Deus. Então você compreendendo a maneira com que ele se revelou,
se revelou também por meio de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, você compreender plenamente sobre Jesus, que Jesus, não é? Ele foi 100% homem, né? Ele é 100% homem, na verdade, né? 100% H, homem, e 100% Deus, né? E ele, sendo 100% homem e 100% Deus, ele também é o Filho de Deus. Você compreender que o Espírito Santo, não é? É o outro como ele, ou seja, ele é o igual, ou seja, o Paracletos, não é? Também, que é o outro igual a ele, que se coloca no lugar para fazer a intermediação, a intercessão, para poder advogar a causa, e que tanto Jesus como o Espírito Santo, como Deus Pai, não é? Vamos botar aqui o Pai. Eles são três pessoas distintas, mas que são unas, são triuna. Então Deus é triuno, é uma trindade. E você é salvo por meio da graça, não é? Salvo por meio da graça, por meio de Jesus Cristo. Vou botar um G de graça aqui, não é? Um G de graça, não é? O pecado, não é? Ele foi a tradução inicial, né, do pecado é errar o alvo. Então, o pecado foi um erro, né? O pecado ele está dentro de todo homem, né? Todos são pecadores sem Jesus. Então, você compreendendo isso, que não existe ninguém que consiga se auto-justificar, e que a fé é o veículo, é o meio de compreensão de tudo isso e de acesso à salvação, a Cristo e tudo mais. E essa fé, ela é operada, não é? Ela é edificada. A fé é edificada pelo Espírito Santo e ela é operada. Ela vem de Deus, mas esse acesso, né, pela fé já está bem resumidamente em Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, um instrumento de nascimento da fé, de desenvolvimento da fé e de operação da fé é a palavra e a instrumentalidade do Espírito Santo de Deus no uso da palavra. Então, essas são as questões principais que você precisa saber dentro da teologia, e você compreendendo isso muito bem, você já vai identificar se a bagagem teológica que está vindo no meio de um culto, se ela é saudável, se ela não é, se ela é bíblica, se ela não é, se ela tem um equívoco ou se ela é uma heresia descrachada e tudo mais. Maravilha? Então, para a gente não ficar aqui só no que eu estou falando, só nas minhas palavras, a gente vai verificar alguns exemplos aqui também. Mas a gente vem aqui agora, né? A gente vem aqui agora nessa questão aqui, ó, nessa terceiro parágrafo aqui do slide. Como Deus é infinito e transcendente, a teologia não se limita a tentar explicar Deus, mas compreender a revelação divina, sua relação com o ser humano e com toda a criação. Então, ó, percebe isso aqui. A teologia é aquilo que eu disse agora há pouco. A intenção não é a gente fazer teologia para poder explicar Deus dentro da nossa lógica, dentro da lógica humana. Mas compreender sobre Deus, compreender a nossa relação com Deus dentro daquilo que a revelação divina nos proporcionou. E compreender o que fazer com essa revelação divina, como nos relacionarmos com essa relação divina. Agora, existem pessoas que tentam fazer teologia, não é? Ou que fazem teologia para tentar explicar Deus de alguma maneira, não é? Para tentar explicar algumas questões sobre Deus, outras não conseguem explicar, porque ninguém consegue explicar Deus na sua totalidade pela lógica humana. Então eles começam a questionar a Deus, e nesses questionamentos a Deus, eles, por meio de não encontrar resposta na teologia,
eles acabam ficando céticos, acabam ficando incrédulos. Existem coisas na teologia ou no estudo bíblico que vai nos proporcionar uma demanda de tempo para podermos entender algumas coisas. Não é que determinado assunto não tem explicação. Existem assuntos que têm explicação. Existem assuntos que têm como você chegar numa compreensão. Mas tem assuntos que vão demandar tempo. Você vai ter que ler bastantes livros, você vai ter que ler bastante a Bíblia, principalmente. E ler bastante a Bíblia não é você ler só o mesmo texto toda hora. Você vai ter que ler, às vezes, diversos textos, diversos livros da Bíblia. Aprender a fazer concordância, ver a harmonia daquilo, como que aquilo está falando para o contexto da época, como que aquilo está apontando, se aquilo tem uma tipologia, se não tem, não é? Então, assim, são diversas ferramentas de estudos que vão ter que ser utilizadas para você encontrar resposta em determinados assuntos. Agora, tem coisas que realmente não tem resposta. E aquilo que não tem resposta significa que Deus não quer que o homem explique. Por quê? Porque Deus quer que o homem venha compreender, ensinar e explicar aquilo que Deus proporcionou ser revelado. Exemplo, a gente compreender sobre salvação, né? Como que funciona a salvação? A salvação por meio de Jesus Cristo. Existe uma maneira da gente ser salvo sem o sacrifício de Jesus? Existe, não existe? Tem como eu tenho acesso à salvação em vida? Tem como eu ter acesso à salvação depois da morte? Não tem. Tudo isso a Bíblia já vai nos informando, não é? Tudo isso a Bíblia já vai nos falando. Não é? Sobre Jesus ser o único e suficiente Salvador, a Bíblia já está repleta de informações, não é? O próprio Deus já disse, ó, eu entreguei o meu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a condição de não perecer e acessar a vida eterna é somente por meio de Jesus, não é? O próprio Jesus já faz altas afirmações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Né? E você vai pegar textos do Antigo Testamento. Deus não divide sua glória com ninguém. Então, Jesus, ele não tem como ele dividir. Não tem como Deus dividir, não é, o caminho da salvação com o outro, não é? Então, se Jesus é o Filho unigênito, não é, como ele encarnou, né? Ele é Deus, mas Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, do verso 10 ou verso 11 em diante, não, do verso 5 ao verso 11, se eu não me engano, né? Que vai dizer que ele, tendo a natureza de Deus, não usurpou ser como Deus, né, mas se fez figura humana, semelhante aos homens. Para quê? Para cumprir esse propósito como homem. Ele tinha que cumprir como homem. Então Jesus, ele abre mão disso, encarna, não é? Aí ele como homem, Colossenses capítulo 1, verso 17, se eu não me engano, deixa eu ver, eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, aqui, eu tenho uma Bíblia aqui, eu tenho até um aplicativo da Bíblia aqui também para abrir, mas eu vou abrir na próxima aula, porque essa aula aqui essa aula número 1, eu já vou encerrar aqui para a gente não ter muito tempo para você conseguir assistir todas as aulas. Mas aqui Colossenses 1 é 1,17, 1,16, 1,15, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, né, o Jesus como homem, ele torna, não é, possível aos homens ver novamente a Deus, não é? E o próprio Jesus é a imagem visível do Deus invisível, não é? Que é invisível a nós, né? Deus ser invisível não significa que ele não exista. Deus é invisível, porque Deus é espírito e ele é santíssimo. E a gente ainda não tem a condição plena de santidade para ver Deus, não é? O próprio Moisés solicitou muito: eu quero ver o Senhor, quero ver a tua glória, quero ver a tua glória, quero ver a tua glória. E Deus falou: ó, se não tem homem que resista a me ver, o homem que me vê vai morrer. Tô fazendo a paráfrase aqui. Aí Moisés fala: não, mas eu quero te ver. Aí Deus fala o seguinte: ó, você vai me ver de costas. Aí o texto vai dizer que isso aqui está em Êxodo 35, se eu não me engano, mas para Moisés ver Deus, né, de costas, a mão do Senhor estava sobre Moisés na mesma medida
em que Deus estava de costas. Ou seja, não bastou Deus estar só de costas, ainda teve que ter a mão do próprio Deus sobre Moisés para que Moisés não morresse, porque até de costas ele poderia, a glória de Deus poderia matar Moisés. Por quê? Porque não, a condição de pecador não nos possibilita ver a Deus, mas por meio de Jesus agora nós temos a possibilidade de voltar a ver Deus, não é? Então essas questões são as questões fundamentais que dá para ser trabalhado nas Escrituras. Então quando você pergunta, tem como ser salvo fora de Cristo? Não tem como. Aí quando você pergunta também, só estou vendo aqui o texto do Êxodo, que Moisés aparece, faz essa solicitação. Não é Êxodo 35, não. Êxodo 33, verso 18. Do 18 ao 23, né? Moisés suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu decidi ter compaixão. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode me ver e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim. Põe-te sobre a rocha. Quando eu passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da minha mão até que eu tenha passado. Olha só, te cobrirei com a palma da minha mão até que eu tenha passado. Verso de número 22. Então aí acontece isso, Deus passa de costa, mas a mão do Senhor ainda estava sobre Moisés. Por quê? Porque é impossível na condição que nós estamos. Então, fazendo essas concordâncias e de tantas outras, né, que senão eu vou ficar aqui muito tempo falando, é possível você verificar, ó, salvação só por meio de Jesus. Tem como ser salvo em vida? Tem. Como? Confessando seus pecados ao Senhor Jesus, se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida para Jesus. Todo aquele que nele crê não perece, mas vai ter a vida eterna. João 3,16. Tem como ser salvo depois que eu morro? Eu não me entreguei para Jesus em vida. Tem como ser salvo depois que eu morro? Não. Por quê? Já está escrito lá em Hebreus capítulo 9, verso 27. Ao homem cabe viver apenas uma vez e logo após vem o juízo. Depois que morre, vem o juízo. O homem morreu, juízo imediato. Não é? Então você tem como verificar dentro da Bíblia. Agora, o que não tem como verificar na Bíblia? Um exemplo. Elias e Enoque foram arrebatados. Ok, foram arrebatados. Interessante, Enoque lá em Gênesis 5 foi arrebatado, né? Andou com Deus, depois nunca mais foi visto. Elias foi, né? Tava com Eliseu, passou uma carruagem de fogo, separou os dois, ele subiu num redemoinho. Maravilha. Aí eu vou tentar explicar agora, né? Algo que não está revelado. O que Elias e Enoque estão fazendo agora? Eles estão no céu escrevendo? Estão no céu conversando? Eles estão no seio de Abraão? Eles estão já... um está à direita, outro à esquerda de Cristo? Eles estão conversando com os anjos? Não tem como você abordar sobre esse assunto. Por quê? Porque a Bíblia não faz questão de revelar nada sobre isso. Entendeu? Então, aí eu posso tentar utilizar a lógica humana. Né? Eu compreendi que é isso, porque os anjos são assim, porque acontece tal coisa em Ezequiel, tal coisa em Daniel, então acho que Elias e Enoque estão fazendo isso agora. Irmãos, tentar tentar inventar moda. Não tem possibilidade de você estudar teologicamente, biblicamente, essas questões. Por quê? Porque isso Deus não revelou. Compreendeu? Então, a teologia não é para você explicar aquilo que não foi revelado, mas é para você compreender e também transmitir a explicação daquilo que foi revelado. E tem coisas que estão implícitas e tem coisas que estão explícitas. Algumas coisas vão ter que ser utilizado o Antigo Testamento e o Novo, vai demandar mais tempo. Outras coisas não. Outras coisas você vai de cara, já vê algumas questões, alguns textos, você vai relacionar muito bem e você vai conseguir trabalhar. E a teologia vai ser uma ferramenta para você mergulhar com mais sabedoria, sabendo nadar melhor dentro desse mar
que é gigantesco, não é? Eu já estou quase 1 hora de aula, já vou encerrar já. Mas aí a gente tem o seguinte, né? Outra coisa que a gente tem que notar que a teologia são muitas matérias que vai acontecendo. A gente vai ver a quantidade de matérias que são enormes. Mas vamos aqui para o ponto 1. Definições clássicas, não é? Então aqui para cima a gente já viu que a gente tem algumas definições a grosso modo, não é? Que eu trouxe aqui nessa aula. Mas o capítulo, o ponto 1 já vai ter algumas definições clássicas que são de teólogos do passado e teólogos contemporâneos, que já são pessoas formadas, pessoas que mergulharam muito nos estudos, como que eles definiam teologia, né? Então a gente tem Anselmo de Cantuária, né? Cantuária, que era um lugar na Alemanha, né? Que também era chamado de Canterbury, se eu não me engano. Acho que esse é o nome, né? Se não for, depois os irmãos corrigem aí. Mas eu acho que é esse. Anselmo da Cantuária, foi um grande teólogo, não é? Ele definiu o seguinte, não é? Ele definiu teologia como fide quaerens intellectum. Fide quaerens intellectum, que significa a fé em busca de compreensão. Então Anselmo ele transmite a seguinte ideia: a teologia, ela é um instrumento que coopera com a fé para buscar uma compreensão daquilo que a gente crê. Então preste atenção nisso aqui. Mais uma vez, a teologia não é para você ter fé, mas é para você compreender aquilo que você crê. Que a gente volta naquilo que nós falamos, não é? A gente volta naquilo que nós falamos. O que é fé? O que é pecado? Não é? Eu creio, né? Não precisa de teologia para crer em Jesus. Para crer em Jesus, você precisa ouvir a palavra. A palavra vai ter a ação do Espírito Santo, que vai dizer lá em João 16:8, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai te convencer por meio da palavra, não é? Sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Você vai ter o seu momento de decisão, e na sua decisão você já vai, na medida que você se entregar para Jesus, beleza, você não precisou de fazer teologia nem nada para crer que Jesus é o teu suficiente Salvador e de você ser salvo pela graça. Mas na caminhada da fé, você vai ter diversos questionamentos, diversas perguntas, que às vezes vão ser perguntas que não é que vai te colocar em dúvida sobre a sua vida de fé, mas vão ser curiosidades. Engraçado, para onde eu vou se eu morrer agora? Eu vou para a eternidade? Vou para o seio de Abraão? Eu já ouvi falar pelos católicos que tem negócio de purgatório. Purgatório existe, não existe? Como é que funciona? Aí entra a teologia para poder te trazer uma compreensão. Ela vai te dar diversas ferramentas para você ler a Bíblia com mais solidez, com mais qualidade. Então a teologia vai te dar instruções e comentários bíblicos, vai te dar instruções de pensamentos construídos dentro de uma estruturação, não é, teológica de um bloco que já está formado. E a gente vai ver diversas ferramentas mais para frente. Mas o que Anselmo de Cantuária quis dizer é o seguinte, é que essas perguntinhas vão surgindo ao longo do tempo. E a teologia, ela é a ferramenta para auxiliar a fé na compreensão daquilo que a gente crê. Entendeu? Tomás de Aquino, né? O grande Tomás de Aquino, ele tem muitos livros de teologia, né? É uma referência. O Tomás de Aquino, ele tem um livro que se chama, não é, A Suma Teológica, né? Suma Teológica de Tomás de Aquino, né? Meu pai tem essa Suma Teológica. Eu vou botar aqui o nome para você pesquisar e adquirir, se você quiser, né? Mas olha, não recomendo você adquirir agora não, porque é muito conteúdo. Você só mascar, olha, cara, é só maçaroca de livro, é coisa terrível, né? Mas é um conteúdo de primeira, conteúdaço. É a Suma Teológica, né? Suma, né? Que significa resumo, né? Ele fez 5 volumes que tem em português só bruto. E um grande teólogo, né? Da história, né? Da igreja. E a gente tem aqui, ele definindo teologia como
Tomás de Aquino via a teologia como uma ciência sagrada, fundamentada na revelação de Deus, que busca compreender a verdade divina de forma ordenada. Olha só que interessante isso. Por que ele via a teologia como ciência? Porque, primeiro, não é questão da ciência igual a gente compreende hoje, né? A ciência que a gente compreende hoje, a questão da ciência, da maneira com que a gente entende hoje, ela começou a ser formada há cerca de 300 anos atrás. Então, quando fala de ciência, é porque fala de uma estruturação de ferramentas de estudo. Então, quando fala que a teologia é uma ciência, é porque ela tem uma série de ferramentas de estruturação, de escolas, de maneiras, de caminhos, né, de técnicas, se assim podemos dizer, a serem aplicadas para poder fazer as investigações e os estudos das escrituras sagradas, não é? Então você vai ter, por exemplo, hoje um grande aliado, não é? Não era na época, talvez, mas hoje um grande aliado de estudo bíblico é a arqueologia. A arqueologia é um grande aliado hoje, porque ela vai encontrando diversas questões que eram faladas por meio de tradições orais e que hoje são confirmadas, não é? Dentro desses achados arqueológicos. Mas você tem, dentro da ciência, né, da teologia, você vai ter ferramentas de estudos de exegese, que é conhecer as línguas originais. Você vai ter métodos de interpretação, que nem todo método de interpretação é válido para poder você chegar à compreensão do estudo bíblico. Você vai ter comentários bíblicos que vão auxiliar. Você vai ter... Gente, é muita coisa, não é? Então, dentro dessas ferramentas, você tem isso como uma ciência, né? Porque tem toda uma estrutura de aplicação, de investigação daquilo que está sendo estudado. E todas essas ferramentas são fundamentadas na revelação de Deus. A mesma coisa que eu falei lá atrás, né? Dentro da revelação de Deus, que busca compreender a verdade divina de forma ordenada, ou seja, né, tudo organizado, compreendendo as questões principais da fé de forma organizada, sem que haja um atropelamento ou uma contradição dentro daquilo que está sendo estudado. Um estudo teológico não pode contradizer o outro, tem que ser tudo harmônico, tudo organizado, tudo bonitinho. Karl Barth, né, teólogo já do século XIX, século XX, do século XX, ele enfatizou que a teologia é a reflexão crítica da igreja sobre a sua própria pregação, tendo a revelação em Cristo como centro. Então, olha só, para Karl Barth, a teologia, ela também ela vai refletir ou ela vai analisar criticamente se aquilo que está sendo pregado é bíblico. Então, a teologia, ela é uma ferramenta de análise para poder identificar se a pregação está tendo uma heresia ou não, por exemplo. Entendeu? É lógico, né? Eu não recomendo quem faz teologia, quem está inserido na teologia ou quem vai estudar teologia, ficar querendo criticar todo tipo de pregação, porque tem isso, né? A pessoa começa a fazer teologia, começa a estudar um pouco de Bíblia, principalmente se o cara começar a estudar grego e hebraico. Os caras ficam chato. Meu irmão, pensa nos caras chatos de você pregar, são esses caras aí, a maioria, porque eles já deixam, né, de cultuar espiritualmente. Né? Eles já deixam de cultuar espiritualmente porque quer analisar ponto por ponto, falar, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo. Ah, não, o que tu falou foi errado, o que tu falou foi isso. Gente, pelo amor de Deus, não é? A pregação, sobretudo, quem comanda a pregação é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, não é a teologia. Então, ela é uma aliada para você identificar se está tendo heresia. Agora, eu já, por exemplo, eu já vi equívocos, não é? Equívocos de pregadores se equivocarem. Por exemplo, às vezes está num texto pregando sobre Moisés, não é? Em Êxodo. Rapaz, e de repente o cara, então vamos colocar que está em Êxodo 3. Moisés lá sendo chamado por Deus ainda, lá no começo da sua chamada.
E o cara do nada começa a falar de Jesus andando sobre o mar, na tempestade, ou Jesus multiplicando o pão. Tipo, um negócio nada a ver com o contexto daquele texto que ele está utilizando. Mas eu compreendi, né? Às vezes, quando eu vejo essas pregações, eu compreendo às vezes a alimentação da pessoa, ou às vezes é o Espírito Santo que está guiando ele para poder sair daquilo propositalmente, porque tem uma vida que precisa ser alcançada por uma outra coisa que ele está aplicando, não é? Às vezes é uma questão extraordinária, isso não é para ser ordinário, às vezes é uma questão extraordinária, e às vezes o cara está nervoso, ou às vezes o cara, não sei, mas tem coisas que você vê que são equívocos, que são compreensíveis. Então você tem que fazer vista grossa e só compreender se aquele equívoco não está gerando uma heresia, se aquilo ali não é sendo um equívoco por desleixo, se aquilo está sendo um equívoco por uma carnalidade, se a pessoa não está, meu irmão, com uma vida, se está faltando unção naquela pessoa. Não é? Agora, do mais, a teologia não é para você ficar sendo agora o júri das pregações, mas é para fazer essas identificações se a pregação está tendo uma bagagem teológica saudável ou se está tendo heresia dentro da relação. E a revelação central é quem? É Cristo, né? Então, Cristo é o centro de tudo. Então, Cristo é o centro de tudo. Se começou a pregar coisa que começou a ter pregações onde Jesus perde ou disputa a sua posição com outra ou com alguém, aí já está errado. Ah, não, a salvação vem por Jesus, mas a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo está centralizado na pessoa de Jesus, e a partir de Jesus nós chegamos à compreensão do Pai e do Espírito Santo, né? Porque ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Disse Jesus. Então a gente só vai ao Pai por meio de Jesus. Então a gente só chega à compreensão da paternidade divina sobre nós, sobre a revelação de Deus por meio de Jesus. E o Espírito Santo, que revela a Jesus por meio da palavra, também é revelado por meio de Jesus, porque quando Jesus esteve aqui, né, na terra entre nós fisicamente falando, ele disse, eu vou subir, disse lá em João 14, mas enviarei outro como eu, ou seja, o Espírito Santo agora é enviado, né, cumprindo, né, a promessa de Joel 2:28, né, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa é cumprida a partir do momento que Jesus é revelado, ou que Jesus se revela. Então o Espírito Santo, ele também é revelado a nós por meio de Jesus. Mas o Espírito Santo é nosso intercessor, Romanos 8:26. Jesus continua intercedendo por nós, Hebreus 7:25, que ambos vai nos levar, né, a estarmos na condição de nos relacionarmos novamente com o Deus triuno, com o Pai, né, com o Filho e com o Espírito Santo, com a plenitude de Deus. Agora, fora esses três, fora Deus, não é? Porque não são três deuses, é um Deus só, é o Deus triuno. Fora a nossa relação com Deus, se Jesus tem que disputar com intercessão com um santo, com outra pessoa que não seja ele, aí a gente tem que compreender que essa revelação não está centralizada em Cristo. Então essa revelação, esse estudo teológico tem que ser muito bem analisado para que ele não cometa equívocos ou heresias, não é? Mas lá em Tiago 5, por exemplo, vai dizer que é para nós intercedermos um pelos outros, né? Confessar os pecados aos outros e interceder, sim. Os santos podem interceder um ao outro, mas não estou falando, mas a gente não pode colocar aqui a nossa intercessão, ela é como igreja, não é uma intercessão salvífica, não é uma intercessão que a partir da nossa intercessão nós estamos proporcionando salvação. A nossa intercessão está proporcionando uma súplica a Deus para que o próprio Deus faça essa intervenção. Então a gente não está suplicando a outro Deus para que outro Deus intervenha e o Deus que nós servimos entre em disputa com esse outro Deus. Entendeu?
Então é isso que Karl Barth está querendo dizer. A centralidade do estudo teológico tem que ser Cristo. E não pode ser outra coisa. Porque tudo que é revelado para Cristo, por meio de Cristo e a partir de Cristo. Millard Erickson, né, já é um teólogo batista contemporâneo, né, eu tenho um livraço dele que é escatologia, não é? Sobre escatologia. Na próxima aula eu pego e mostro aqui. Livraço. Ele define teologia como o estudo ou ciência de Deus e de sua relação com o universo, né? Botei como universo, mas é com o universo, né? Define teologia como o estudo ou ciência de Deus e de sua relação com o universo. Teologia sistemática do próprio Millard Erickson, de 1997. Maravilha? E para a gente continuar o próximo slide, a gente vai continuar na parte 2 dessa aula, porque senão vai ficar muito grande. Maravilha? Então a gente vai se ver na próxima aula, que a gente vai continuar as definições clássicas, beleza? Próxima aula a gente continua definições clássicas. Deixa nos comentários o que você está achando dessa aula, se você tem algum adendo. Logicamente, peço comentários respeitosos, até porque se não for respeitoso o comentário, não vai nem aparecer para ninguém, porque eu vou deletar o comentário. Maravilha? E na descrição desse vídeo tem algumas informações para você que podem ser informações úteis para a sua jornada bíblica. Maravilha, a gente se vê na próxima aula, na parte 2, continuando definições clássicas.